Eu sou João Paulo, em português, mas me chamo Yupuri, sou de etnia tucano, do Alto Rio Negro. Minha comunidade fica entre Brasil e Colômbia. Sou graduado em filosofia e doutor em antropologia. E, portanto, eu sou antropólogo, indígena antropólogo. É uma oportunidade de a gente conversar sobre os conhecimentos indígenas. Nós somos mais de 23 povos diferentes que ocupamos o território do Noroeste Amazônico. Como todo mundo conhece, nós, povos indígenas, conforme dados arqueológicos, né, estamos presentes nesse território há mais de 12 mil anos. Uns dizem até 22 mil anos. Isso de acordo com dados, né, que é a ciência. Portanto, durante todo esse tempo, os povos indígenas estão manejando a floresta, manejando os rios, a terra, o cosmos, desenvolvendo tecnologias, arquitetura, cerâmica, esculpir madeira e a medicina indígena. Então, portanto, nós temos nosso sistema de conhecimentos próprio. Assim, já devo dizer que esse conhecimento que nós temos hoje como conhecimento científico ou a própria religião, né, chegou para nós há 524 anos atrás. Daí nós temos uma grande diferença, né, de domínio de conhecimentos. Ou seja, nós estamos diante de dois modelos de conhecimento totalmente diferentes. Esse que é o nosso, que acabo de dizer que estamos manejando a floresta, desenvolvendo tecnologia há mais de 12 mil ou até 22 mil anos, e essa que chegou 524 anos, com colonizadores e tal. Mas assim que esse conhecimento trazido pelos colonizadores tem uma posição muito clara de ser um conhecimento, né, produzido para dominar os outros modelos de conhecimentos, né? Portanto, esse modelo tem seus mecanismos próprios de dominação. A ciência, por exemplo, ela cria conceitos, define com conjuntos de palavreadas para desqualificar outros modelos de conhecimentos. E a religião, mesma coisa. A religião demoniza outros modelos de conhecimentos, né? Nesse caso, estou dizendo já outros modelos de conhecimento, como dos quilombolas, dos outros povos, né? Debater essa questão nesse contexto que estamos vivendo é muito importante, porque nós chegamos ao limite de entender e ver que a ciência, como modelo universal, que se pretende ser universal e verdadeiro, tem seus limites, né? Que é a própria limitação de lidar com determinadas questões, né? E determinados conhecimentos. Mesmo assim, me parece que ela não abre mão, né, de dialogar com outros modelos de conhecimentos, né? Aqui eu quero deixar muito bem marcado que, como eu disse no início, que nós estamos diante de dois modelos de conhecimento diferentes. E esse modelo ocidental, que constrói, que ensina os conhecimentos pela via escrita, né? Por isso eu chamo de povo da escrita. E nós, indígenas, durante todo esse tempo que eu falei, nós estamos construindo nossos conhecimentos, manejando as coisas, as florestas, e tudo, pela oralidade. Nós somos povos de oralidade. Portanto, para nós, a palavra não é abstrata, ela é concreta, né? Eu costumo dar um exemplo muito simples para as pessoas entenderem isso, né? Por exemplo, quando a gente fala da saúde, né, a saúde como sistema oficial tem seus profissionais, tem sua instituição de ensino e tem suas tecnologias, né? Portanto, na mão de um médico, cirurgião, bisturi
é remédio. Né? Por quê? Porque ele vai cortar o corpo, vai retirar aquela parte que está causando dor, ou está com dor, né? Vai limpar o corpo e vai passar remédio no corpo, depois de ter feito todo o processo de cirurgia, vai costurar e vai passar remédio, etc. E a gente fica bom. Inclusive, eu fiz cirurgia, né? De apendicite. Eu estou bom. Então, daí a gente vê como o bisturi na mão do médico é importante e fundamental. Do contrário, a palavra, como eu disse, é bisturi na boca dos nossos especialistas indígenas. É pela palavra que nós evocamos as coisas que vai curar as doenças, que vai proteger a pessoa, né? E também matar a pessoa. Mal intencionado, especialista mal intencionado, pode evocar elementos para matar seus desafetos. Né? Portanto, entender as diferenças me parece ser fundamental. Se nós, de fato, queremos dialogar, se nós, de fato, queremos entender, se nós, de fato, queremos construir outros modelos de relações sociais, relações com tudo que está no nosso entorno. Né? Portanto, é disso que eu vou me ater nesse momento para dizer a todos que os povos indígenas, como eu disse, têm seu sistema próprio de conhecimento. E a palavra para nós é fundamental. A palavra para nós é concreta. Estou repetindo, a palavra para nós não é abstrato. Assim como o bisturi na mão do médico é remédio, da mesma forma ou do contrário, a palavra para nós é isso, né? Essa materialidade das coisas. Então, os povos indígenas do Alto Rio Negro, 23 povos ou até 24 povos diferentes, né, que ocupam aquela região do Norte Amazônico, tem sistema de conhecimentos que fundamentam em 3 grandes conceitos. Eu estou trazendo aqui como conceitos macro, não é o conceito recortado, é o conceito macro. O primeiro conceito fundamental, né, para nós são Kirti Ukunsé, né? Aquilo que os ocidentais, ou a ciência, traduz como mitologias, ou como lendas, ou como narrativas míticas. Mas para nós, são nossas teorias. Assim como existem teorias da ciência, que explica a origem do humano, por exemplo, que a gente vem do macaco, né? E a gente acredita nisso, né? Que a gente é macaco, né? E a religião também tem sua teoria, né? De que o mundo foi criado a partir de um ser superior, né? Indivisível, né? Indissociável, né? Que tem poderes extremos, né? São poderes sofisticados. Né? E nós também temos nossas explicações sobre tudo, sobre a construção do mundo, sobre o surgimento dos humanos, sobre tudo, sobre os animais, a origem dos animais, dos peixes, dos vegetais, tudo tem sua razão de existir e sua explicação. Então, Kirti Ukunsé é esse conjunto de histórias, né, que aconteceu quando esse mundo começou a ser construído pelos demiurgos. Demiurgo que eu estou trazendo, esse termo, é um termo filosófico, onde eu quero dizer que existem seres, né, que deram a construção, que iniciaram a construção desse mundo terrestre. Né? E assim, a gente deve entender que, para nós, povos indígenas, aquilo que nós chamamos de cosmo, ou a ciência chama de cosmo, né, esse espaço, né, fora do mundo terrestre, é habitado por humanos, né, que habitam sempre, habitaram sempre, vão habitar sempre, estão lá. Né, mas não são deuses, mas são humanos, que nós podemos chamar de Waimaçã. Em outros termos, essa questão de que esses seres, ou Waimaçã, que existem nesse mundo cósmico, né, no cosmos, já foi traduzido muitas vezes. Por exemplo, a coleção de narradores do Rio Negro,
né, é bom exemplo. Se alguém quiser entender do que eu estou falando, né, porque a gente tem pouco tempo, é bom aprofundar, pegar esse livro chamado Antes o Mundo Não Existia, né, daí vai extrair esses conceitos que eu estou trazendo, de que o cosmos é habitado por humanos. Um desses humanos que iniciaram a construção desse mundo terrestre. Portanto, esse Kirtil-Kuser, essa história, é muito importante para nós. Porque é isso que nós lançamos mão para nos construirmos como pessoa. Logo depois eu vou falar sobre isso. Então, eu costumo dizer que são nossas teorias. Por isso que nossos especialistas, e também falando do tema especialista, eu estou referindo àquelas pessoas que o pessoal conhece como pajés. Pajé, para nós, por mais que ela seja uma palavra tupi-guarani, não traduz muito o nosso contexto social, né? A nossa política, né? De conhecimento e de especialização, porque nós temos vários especialistas dentro da nossa sociedade, que é especialista chamado Iaí, especialista chamado Comum, especialista chamado Baiá e mulher especialista. Portanto, quando te traz essa palavra pajé, me parece que não condiz com a nossa realidade. Portanto, a gente lança mão da palavra especialistas indígenas. Então, é dentro dessas histórias, né, que estão as fórmulas de Barcessé. Esse termo vou explicar logo mais. Né? Dentro dessas histórias que estão as etiquetas, né? Estão a noção de ética, estão as regras sociais, comportamentais, que são fundamentais para a nossa existência. Né? Então, como eu disse, todas essas histórias, né, que nós lançamos mão, para nós são fundamentais. Nossos especialistas sempre falam que isso não deve ser esquecido, né, porque fazem parte da nossa existência, nosso sentido de existir. Se a gente não levar a sério essas histórias, me parece que a gente é apenas um corpo biológico. Mas, na medida que a gente leva a sério esse nosso conhecimento na forma de Kirtil-Kuser, nas suas formas, nós se tornamos como humanos, pessoas, gente, em uma outra dimensão. Né? Portanto, resumidamente, esse é o primeiro conceito grande. A partir desse conceito maior que eu estou apresentando, podemos aprofundar nas suas particularidades, que aqui não dá para a gente desenvolver. Por exemplo, noção de ética, sistema de organização social, sistema de parentesco, né? Instituição de ensino, né? Tudo isso estaríamos debatendo se a gente tivesse tempo, pegando esse grande conceito e pegando na sua particularidade. A partir disso, que vem outro conceito muito grande e importante, que é Barcessé. Como eu disse, Barcessé é essas próprias histórias, essas próprias Kirtil-Kuser é Barcessé. Né? Daí, o que é Barcessé? Barcessé é uma tecnologia de cuidado, saúde e cura, mas ela foi traduzida como benzimento pelos europeus, pelos colonizadores. Mais uma vez, essa palavra benzimento não tem muito sentido para nós. Eu costumo dizer, quem benze é o padre, é o papa, é o pastor, é a freira, né? Porque eles estudaram teologia, eles sabem fórmula certa para benzer óleo, para benzer água e para benzer outras coisas, casa, etc. Porque eles estudaram teologia, eles têm fórmula certa, exata para evocar bênção ou pedir bênção, né? Ou fazer bênção de qualquer outros elementos que se dispõe, né? Que eles dispõem ou alguém que pede. Né? Mas, quando a gente olha para a nossa realidade indígena, quando meu pai pega uma água,
ou um tabaco, ou qualquer outro elemento, que vai cuidar da saúde das pessoas, pode parecer que ele esteja benzendo água, mas não é o mesmo processo de um padre, que um padre faz, que a freira o pastor faz. É completamente diferente. O que é isso, então? Barcessé, portanto, é essa habilidade, ou esse conhecimento, ou esse poder, pela formação que esse especialista tem, de evocar elementos, né, que vai curar ou abrandar a dor, ou curar as doenças, ou proteger as pessoas, né? Portanto, são fórmulas metaquímicas e metafísicas. Em outras palavras, estou dizendo assim, esse processo de evocar, eu estou trazendo a palavra evocar também, para diferenciar o sentido de invocar, né? É totalmente diferente. Eu estou trazendo esse termo evocar no sentido de materialização das coisas. Os cristãos ou os religiosos falam muito o termo de transubstanciação, para exemplificar o que acontece, para explicar o que acontece quando um padre consagra hóstias. Eles usam muito a palavra de transubstanciação, ou seja, ela muda, não é mais trigo, né? Não é simplesmente aquela hóstia de trigo, mas é o corpo de Cristo. Do contrário, essa analogia me parece muito certa quando os nossos especialistas pegam água, começam a fazer barcessé, né? Começam a cuidar da saúde das pessoas, utilizando elementos como água, tabaco, até o próprio gel, perfume. Eles usam qualquer elemento, né, também para poder evocar sobre esses elementos, né, e transformar esse elemento em agenciador de cura, de proteção, né, etc. Então, esse processo que é chamado de, que eu chamo de processo de manipulação metaquímica das coisas e metafísica das coisas. Para ficar mais claro e simples, vou exemplificar. Por exemplo, de repente alguém sofre acidente, fica ferido, né, e vem aqui no Centro de Medicina Indígena, como comum, né, pedir, né, para que faça cura dessa ferida, para que cicatrize, né. Então, o comum, né, o especialista, vai pegar uma água, né, ou qualquer elemento que ele estiver utilizando, vai evocar sobre esses elementos as coisas que ele conhece que vai curar aquela ferida, que vai cicatrizar aquela ferida. Um exemplo, os elementos travosos. Elementos travosos são elementos que podem, né, ajudar a cicatrização mais rápida, ou estancar o sangue. Mas para poder evocar esses elementos travosos, o especialista deve obrigatoriamente conhecer as taxonomias dos vegetais que contêm esses elementos, né? Senão, ele não vai fazer. No meu caso, por exemplo, né, eu não sou especialista, né, comum, Iai ou Baiá, portanto, eu não conheço taxonomias das coisas como eles conhecem. Portanto, eu não tenho nenhuma possibilidade de evocar elementos. Primeiro, como eu falei, não conheço. Segundo, porque eu não me formei para ser especialista. Eu sou antropólogo, totalmente diferente. Portanto, essa questão é muito importante entender. Nesse sentido que essas palavreadas que são utilizadas para falar desses especialistas não têm sentido. A palavra sagrada tem sentido quando a gente olha a igreja. Você entra lá ajoelhado, pede perdão, conversa e quer paraíso. Essa palavra traduz isso. Traduzir o nosso modelo de conhecimento como sagrado não tem mesmo sentido. É um equívoco muito grande. Assim também, não tem nenhum sentido de chamar ou traduzir nossos especialistas de benzedores. Como eu falei, quem benze são os padres. Eles são benzedores. O pastor é benzedor, o padre é benzedor, o papa é benzedor. Mas meu pai, como especialista, meu tio, né, Durvalino, e outro meu tio, Madu, eles não são padres.
Portanto, não cabe essa palavra de chamar de benzedor ou rezador. E pior ainda é curandeiro. Né? Curandeiro. Essa palavra curandeiro também traz discriminação, porque ela é carregada de preconceito. Né? E dizer também, chamar nossa especialidade de xamã. Xamã, estava lendo outro dia um texto que trazia uma reflexão, que é que o sentido dela, de xamã, da palavra xamã, é inspirado por espíritos. Parece que é uma palavra da origem russa. Quando a gente olha na sua etimologia, não tem nenhum sentido chamar também nossos especialistas de xamã, porque eles não são iluminados, não são inspirados por espíritos. Eles são especialistas porque passaram por formação, passaram por treinamento, por um acompanhamento e ter reconhecimento público, porque eles passaram tudo isso. Então, nós também temos instituição própria de formação de especialistas. Né? Portanto, essas palavreadas sagrado, fé, rezador, benzedor, curandeiro, xamã, Deus, etc., não me parece palavras, né, que traduz o nosso modelo de organização social e de especialistas, né, da nossa sociedade. Né? Então, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, né, refletirem também a partir disso. Então, esse é o segundo grande conceito. Dentro dessas fórmulas de Barcessé, como eu falei, que são fórmulas metaquímicas, metafísicas, que nós vamos encontrar as classificações das coisas. Né? Classificação dos animais, ordenamento dos grupos de peixes, ordenamentos vegetais, tudo, minerais, tipo de terra, tipo de água, cores, tudo. Vamos entrar, né, se a gente entrar num recorte particular, teríamos um tempo de desenvolver também essas questões. Mas, como eu disse, é um conceito grande, né, que dentro dela existe isso, que não é separado do Kirtil-Kunsé, como eu falei. Kirtil-Kunsé é Barcessé. Dentro dela estão fórmulas, estão a explicação da origem das coisas, fórmula de Barcessé, etc, etc. Portanto, Barcessé é parte desse conjunto grande de conhecimentos. Né? E outro grande conceito, como eu falei, são três, né, é Barsamony. Barsamony, a gente utilizou essa palavra, porque não tinha outra palavra no sentido que a gente queria, que são práticas sociais. Né? Essa seria a vida cotidiana dos povos indígenas, que está fundamentada a partir desses dois grandes conceitos, Ticunçé, Barcessé. Barsamony é a prática de tudo isso. Portanto, nós temos noção de tempo muito bem sistematizado e organizado. Inclusive, já tem muitas publicações sobre isso. Né? Um dos livros que fala sobre isso é do Durvalino Fernandes, que ele é especialista comum, ele atua aqui no Centro de Medicina Indígena. Ele falou sobre as constelações. Outro livro é do nosso amigo Gabriel Maia, fruto de uma pesquisa de dissertação, também publicou sobre isso, né, sobre a noção de tempo. Então, acompanhando as transições das constelações, é que nós cuidamos da nossa saúde e das nossas festas e das nossas práticas cotidianas. Por que isso para nós é importante? Por que acompanhar as transições das constelações é importante? Porque cada período de transição traz sua fartura e seus perigos. Né? Tem o tempo, por exemplo, esse período, por exemplo, né, é o período de cheia. Tá aqui na região amazônica, está chovendo bastante, os rios estão enchendo, e junto com isso vem perigos, as doenças. Né? Porque nossos especialistas falam e orientam que, quando chove, o que tem da floresta vai todo para o rio. Né? Fezes de animais, folhas, troncos, árvores, terra, tudo. E o rio fica contaminado, né? Os peixes vão comer aquilo, ou aqueles insetos, aqueles bichos, vão ficar contaminados.
Portanto, antes de grande inverno, faz proteção das pessoas e da comunidade para mitigar esses riscos, né? E também um período que está passando já, o período de infestação de bichos peçonhentos, né? Aranhas, tucandeiras, cobras venenosas, né? Portanto, também é um tempo de proteger as comunidades, proteger as pessoas, né? Então, é acompanhando isso que a gente faz a proteção do nosso território, da nossa casa, dos nossos roçados, né? Nossas pessoas fazem isso. Da mesma forma, também a fartura de peixe. É um tempo bom para pescar. É um tipo nesse período, por exemplo, existe um tipo de peixe que só dá nesse período. É um tempo bom para pescar. Assim, a gente tem acompanhamento desse tempo para a gente prevenir, né, e se guardar, se proteger. Portanto, aqui já quero trazer, dizendo que nós somos povos preventivos, essencialmente preventivos. Nós não somos povos curativos. Me parece que essa biomedicina é mais curativa. Nós não, a gente é mais preventivo. Cada época, cada período, e estamos, né, passando o processo de proteção das comunidades, do território, das pessoas, das casas, para mitigar esses riscos, né? Daí vem também a importância de a gente acompanhar todo esse período e também promover festas, né? Nossas festas, cada período também a gente faz festas. E essas festas também é muito importante para nós, porque são espaços de promoção de relações sociais, circulação de conhecimento e conexão com outros seres, com outros humanos que habitam nos outros domínios, que nós chamamos de Waimasan. Infelizmente, essas pessoas que habitam em outros domínios, né, da terra, da água, do corpo, foram traduzidos como espíritos, mas não são espíritos para nós, são humanos, né? O pessoal do Sul chama essas pessoas de encantados, né? E me parece que Yanomami chamam de chapiri, né? Então, nessa dimensão que estamos falando, ao dizer que tem humanos que habitam nesses domínios, né? Por que que nós, do Alto Mineiro, estamos dizendo que eles são pessoas, humanos, gentes, né, que habitam nesses domínios? Eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem. Eu estou falando com vocês aqui, por exemplo, mediado por um aplicativo chamado Meet. Ou tem outros aplicativos, como o Zoom e outros, né? Esse aplicativo que me possibilita conectar com vocês, né, onde vocês estiverem, né, e falar com vocês, como estamos falando aqui, olhar vocês, né, olhar o espaço físico, conversar com vocês, a aparência de vocês. Estamos interagindo assim, de modo que fisicamente, né? Portanto, se não tivesse esse aplicativo Meet ou Zoom no computador, não teria nenhuma possibilidade de a gente conectar, conversar. Do contrário, para nós, povos indígenas, carpi, né, isso é ayahuasca, evião ou rapé, são elementos que nós utilizamos para conectar no mundo desses humanos, desse Waimasan, né? Portanto, aquilo que comumente o pessoal chama de visão, né, miração, né, para nós não é miração. É um acesso que nós estamos fazendo no outro domínio, no domínio Waimasan, com os quais são detentores de conhecimento, detentores de tecnologias, e eles nos ensinam Ticunçé, Barcessé, Barçamuni, né? Portanto, quando a gente fala do conhecimento, nós estamos falando desse mundo, outro, que nós necessariamente devemos acessá-lo utilizando esses elementos, mas orientado por especialistas, né? Daí vem a importância de a gente considerar, né, que nosso território todo é habitado por humanos. Esse formato aqui, nosso formato,
é apenas um dos modos de ser humanos, um dos modelos de ser humano. Tem outros humanos que habitam, como estou falando, nesses outros domínios, né? Daí, nós consideramos que todos os domínios da água, da floresta, da terra, do espaço aéreo, são habitadas por esses Waimaçã, né? Portanto, nós necessariamente devemos interagir, conversar, trocar, negociar com eles, né? Aliás, aqui tem uma questão muito interessante que eu queria compartilhar com você, né? Essa ideia de romantização, de que os indígenas vivem em harmonia com a natureza, não sei o quê, integrado, etc., para nós do Alto Rio Negro não funciona essa ideia, né? Por quê? Porque não é porque a gente integrado da natureza, a respeito da natureza, que nós não destruímos a cachoeira, não destruímos a floresta, não destruímos os lagos, serras, não pegamos ouro, petróleo. Não é nesse sentido. Porque nós sabemos que se a gente destruir cachoeira, destruir floresta, destruir isso, destruir aquilo, outras coisas mais, nós vamos morrer. Meu pai, minha irmã, minha esposa, meu filho, né, vai morrer. A comunidade vai morrer. Portanto, antes de pegar qualquer coisa, nós sempre negociamos com esses humanos que habitam nesses lugares, ou nesses ambientes, ou nesses espaços, né? E por que eu estou dizendo isso também? Como eu falei, vou dar mais um exemplo. Na cidade, a gente tem a nossa casa, nosso terreno, né? Compramos com muito sacrifício, e depois de comprar, é comum a gente, né, colocar o muro, quem tiver condições financeiras, né, coloca o muro grande, né, colocam cerca elétrica, né. Quem tem mais recurso ou financeiramente bem, coloca até vigia armado, o cachorro, pitbull. Por quê? Porque é para proteger o que é seu, né, sua propriedade. Portanto, só vou entrar na sua casa aquelas pessoas que você permitir, ou que você consentir, né? Agora, se a pessoa não tem esse consentimento, nem essa autorização, ele é considerado ladrão. Portanto, ele está sujeito ao ataque, levar tiro, ataque dos cachorros, etc, etc. Corre sérios riscos. Da mesma forma, esses Waimaçã, que habitam nesses lugares, nesses ambientes, nesses espaços, cuidam dos seus territórios. Tudo que está nesse território está sob seus cuidados. A floresta, a terra, o ouro, os animais, os peixes, né? Está sob responsabilidade, sob cuidado desses humanos. Por isso que nós devemos negociar sempre, para a gente não ser atacados por esses humanos, né? E muitas vezes a gente não vê e não consegue entender por que nós estamos falando muito isso. Para vocês que não estão familiarizados com nossos conhecimentos, com o nosso modelo de conhecimento, fica muito difícil entender. Parece que nós, né, estamos sempre falando algo que não existe, algo surreal, né? Mas para nós é real. Assim como o modelo da ciência, assim como outros modelos de conhecimento é real, para nós é real, né? É a partir dessa chave que nós entendemos por que existem hospitais lotados de pessoas doentes, crianças, velhos, mulheres com feridas, doidos, loucos, crianças incompletas. Porque para nós, a chave de explicar isso, de entender essa questão da saúde pública, é essa chave. Que nós utilizamos as coisas sem pedir permissão e nós sofremos ataques. E esses ataques, muitas vezes, a gente não consegue perceber. Aqui no Centro de Medicina em dia, por exemplo, já atendemos mais de
aqui, muita gente, né, vem com série de problemas físicos, mentais, né, etc. E a chave que o nosso especialista tem aqui de explicar e de cuidar é essa aí, né? Ou descuido no período de menstruação, descuido durante a gravidez, descuido durante parto, pós-parto, né? Descuido com a alimentação, né? Descuido com a proteção, né? Então, o corpo fica sujeito e vulnerável aos ataques de qualquer coisa, seja desses humanos que eu falei do maçã, seja de alimentos, seja de bichos, né? Portanto, o corpo fica desprotegido. Aí vem todas essas consequências do corpo, né? Então, isso que eu estou querendo trazer para mostrar para você que existem esses três grandes conceitos que fundamentam, né, as práticas sociais, a compreensão da filosofia, o pensamento indígena do Alto Rio Negro, né, que são esses três grandes. E aí, como eu falei, nós podemos adentrar no recorte. Aqui eu queria falar para vocês fazendo recorte sobre o corpo. O que é o corpo para nós, indígenas? Eu vou trazer o recorte como corpo porque eu fiz trabalho de pesquisa, doutorado, sobre o corpo. Porque minha pergunta era assim: se o médico vai entender sobre o corpo, né, ou qualquer profissional de saúde vai cuidar da pessoa, do corpo, necessariamente ele deve entender ou conceituar o que é o corpo. Né? Se ele não souber o que é o corpo, ele não vai ter nenhuma condição de intervir sobre o corpo. Né? Portanto, enfermeiros, médicos, outras pessoas que são profissionais sabem minimamente o que é o corpo. E me parece que a ciência parte do princípio de que o corpo é biológico, portanto, ela sofre de ataques. Então, esse é o ponto que norteia. É claro que já tem outros debates, outra discussão para além disso agora, né? Mas, fundamentalmente, a biomedicina parte desse princípio de que o corpo é biológico. Daí eu fui perguntar na minha pesquisa durante o doutorado para entender o que os especialistas indígenas entendem e compreendem sobre o corpo. Depois de conviver com eles durante muito tempo, muitos meses, eu consegui, né, entender que para os povos indígenas o corpo é microcosmo, né, é síntese de tudo que existe no mundo terrestre, né, que são resumidos em 6 corpos. Esses elementos que eu vou trazer, ou corpos, vou dizer elementos agora, para entenderem melhor, que são elementos que constituem o mundo terrestre. O seu movimento, né, que faz transformar em outros corpos, ou faz formar outros corpos. Segundo o nosso especialista, Durvalino Dessano, especialista que atua aqui no Centro de Medicina Indígena, o nosso corpo é constituído de 6 elementos, na sua potência, né? Água, terra, floresta, o ar, o calor e a condição animal, esse movimento. Então, são esses 6 elementos que constituem o corpo. Né? E esses seis elementos que constituem o mundo terrestre. Portanto, eu sou a extensão disso tudo que está em nosso entorno, e todo esse entorno é nossa extensão. Portanto, estamos conectados diretamente do ponto de vista nosso, indígena. Mas eles falam também, dizem o seguinte, mas o cachorro também, como animal, né, é constituído desses elementos também. A paca, né, o peixe, né, todos esses animais eles também são constituídos desses 6 elementos, né, os corpos, como corpos. Né? Agora, qual é a diferença entre esse corpos, que nós chamamos de animais, e o corpo humano, pessoa, gente?
é o nome da pessoa que qualifica o corpo como gente, como pessoa, porque ela me conecta à noção de grupo social. Daí, se tiverem tempo, seria bom vocês lerem minha tese, onde eu discuto essa questão. E essa dimensão de nome que ocupa essa parte aqui, essa parte psicológica, ou essa parte mental, é esse cérebro, né? Portanto, é uma dimensão metafísica do corpo, esse nome. Daí, esse nome que nos conecta, como eu falei, ao grupo social, às histórias daquele grupo, né? À língua daquele grupo, ao território daquele grupo, à noção de casa daquele grupo, né? Então, tudo esse conjunto de coisas conectadas que me qualifica como pessoa, gente, humano. Né? Daí, como eu disse, vem toda essa discussão. E daí que cuida a pessoa. Como eu falei, né? Todo o tempo, né, nessa transição que acontece das constelações, nós passamos por proteção, para mitigar o risco, como eu falei no início. Né? Reorganização social, equalização dos elementos ou das coisas que constituem o corpo, né? Reorganização das conexões por meio do nome, do que eu falei. Né? Então, tudo isso para nós faz parte do cuidado da saúde, né? Do cuidado da nossa qualidade de vida. Né? Que é nisso que o nosso especialista vai lançar mão, evocar as coisas e equalizar as coisas, né? Para que eu sinta bem, para que eu viva bem. Né? Nesse sentido que é muito importante esse conceito do corpo e pessoa para nós. Né? Daí a explicação, o exemplo também, né, que eu trago. O que é depressão para nós? Depressão nada mais é que essa desconexão, né, dessas dimensões que são nossa extensão, né, que é a extensão do corpo, da pessoa, etc. Né? Então, daí vem essa primeira tecnologia, né, de cuidar a saúde, né, é a partir dessa noção do corpo e pessoa que nós cuidamos a pessoa, que nós cuidamos a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Né? É uma tecnologia. Né? Depois, outra tecnologia de cuidado de saúde é plantas medicinais. Essa todo mundo sabe, né? Porque é palpável, visível, né? É planta mesmo. Só que não é bem assim para nós. Planta tem sua história, tem sua ancestralidade e precisa ser os cuidados. Né? Ao produzir, fazer remédio à base de plantas medicinais, é necessário adotar série de comportamentos, né? Como abstenção sexual, né? Dieta alimentar, o tempo, horário, a mistura, tudo isso faz com que uma produção de remédios à base de plantas medicinais se torne agenciador de cura, né? De abrandador de cura, de proteção da pessoa. Então, tem série de fatos aí que precisa ser colocado em prática, né? E outra tecnologia, como eu falei, de cuidar da saúde, é a tecnologia de festas. Como eu falei para nós, fazer festa é cuidar da nossa saúde, né? Aí tem série de práticas, sessões que acontecem durante a festa, que é voltado para a proteção do coletivo, né? Da casa, das pessoas, das crianças, das mulheres, etc. Né? Quem traz bem essa discussão é a tese do meu amigo Justino Rezende Tuiuca. Ele defendeu ano retrasado. Ele traz uma discussão, né, que foi publicada recentemente, essa discussão, né, sobre a festa e sua importância. Né? Então, isso que nós temos como tecnologia, como eu falei, de cuidar da saúde, utilizamos há mais de 12 mil anos, né? É isso que nós estamos colocando para todo mundo aqui no Centro de Medicina Indígena. Agora eu quero colocar um pouco sobre o Centro de Medicina Indígena. Né? O Centro de Medicina Indígena nós criamos em 2017, a partir de uma experiência muito dolorosa, né, de discriminação, quando o médico não quis atender nossa proposta de fazermos tratamento articulado, tanto a biomedicina como a nossa medicina.
né? Medicina indígena. Que estava meu pai, meus tios aqui. Aí deu uma grande confusão. Daí a gente percebeu que precisava um lugar, né, onde as pessoas pudessem ter oportunidade de conhecer, né, e de também usá-las, né, ou de beneficiar disso. Né. Então, o Centro de Medicina aqui está aqui em Manaus, no centro de Manaus, na rua Bernardo Ramos. Já atendemos em torno de 15 mil pessoas durante 7 anos, com sérios problemas. Né. Graças a Deus, muitos casos com bons resultados. Né. E daqui também temos casas de comida indígena, né, onde nós servimos comida tipicamente indígena. Farinha, chibé, biatir, que é aqui em Ampira, peixe assado, peixe por pecado, etc. Né? Então, são as iniciativas que eu chamo de desobediência civil indígena, porque oficialmente todos esse nosso conhecimento, sistema alimentar e nossas tecnologias, nós fomos obrigados a negar durante todo esse processo de contato com colonizadores e com esse modelo de conhecimento ocidental. Né? Aí eu quero terminar agora dizendo, mais uma vez, obrigado pela paciência de ouvir. Falei demais, acho que passei até o tempo. Muito obrigado. Anhum.